colocado, vamos abordar alguns pontos interessantes, podemos chamar de problemas dessa macroestrutura que é a economia internacional. A primeira noção que a gente deve abordar é se a economia internacional é um somatório de economias nacionais, ou é uma economia global, globalizada. Nessa disciplina, nós vamos seguir as duas noções, o que acrescenta algumas dificuldades, mas que é isso que nos cabe entender. Tanto é um somatório de economias nacionais, que tem estados nacionais, que intervém sobre a sociedade nacional, tem políticas públicas, políticas monetárias, políticas cambiais, políticas de comércio internacional, tem balanço de pagamento, e o balanço de pagamento afeta decisões de política econômica, mas as economias nacionais não são autárquicas, não são fechadas. A economia fechada só existe no modelo de introdução à macroeconomia. As economias nacionais têm relações comerciais, dependem de importações estratégicas de insumos, de tecnologia, de bens de capital, e também exportam insumos, bens de capital, commodities. Tem relações financeiras diversas, desde investimentos externos, tem multinacionais na economia nacional brasileira, produzindo tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, reinvestindo seus lucros e repatriando, transferindo seus lucros. Então, as economias nacionais têm relações com outras economias, e, portanto, também é uma economia global. Agora, essa economia global não tem um Estado nacional. Há múltiplos Estados nacionais pensando nas suas próprias sociedades e também pensando na economia global, mas sem um poder global. Mas isso não significa que a economia global é uma anarquia. Ela tem uma ordem, um regime internacional. Foram criadas instituições multilaterais para tentar dar uma ordem, não impositiva, não militar, mas uma ordem que, para as economias nacionais, elas podem se beneficiar de participar dessa ordem. Por isso que é importante a gente entender qual é o papel das instituições multilaterais, dos acordos multilaterais, por exemplo, acordo do padrão ouro, do século XIX e início do século XX, das formações dos mercados regionais, como a Comunidade Europeia, como o Mercosul, o NAFTA, e as organizações multilaterais, políticas como a ONU, mas também econômicas, que a gente chama das instituições de Bretton Woods, que são o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que a gente chama de Banco Mundial, World Bank, quanto o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o antigo GATT, que agora é a Organização Mundial do Comércio. São instituições que tentam dar uma ordem nessas relações entre as economias nacionais, sem falar também que há uma hierarquia não apenas política,
tá? Mas uma hierarquia econômica entre essas economias nacionais que se relacionam. Tá? Nós temos que entender por que o dólar americano é a moeda de transações internacionais. Há outras moedas, mas o que vai nos interessar mais é o dólar, porque a economia brasileira transaciona internacionalmente com as economias internacionais, com as outras economias, através do dólar. Então, é considerado, para nós, estudantes brasileiros, a moeda internacional. Tá? Bom, então temos que entender como se dá essa ordem, tanto entre as economias nacionais e a ordem da economia global.